Reverendíssimo Padre Carlos Naldi, irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Vida, você que nos acompanha do seu lar pela Rede Vida de televisão. A primeira leitura nos dá o testemunho de 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, que são perseguidos pela fé no Deus de Israel. Os jovens vão parar na fornalha de fogo, mas se mantêm incólumes, se mantêm firmes e fortes na fé no Deus de seus pais. E o Deus em quem eles colocaram a confiança, a esperança e a segurança os liberta. E isso causa admiração e espanto no rei Nabucodonosor. Ora, a narrativa da primeira leitura que nós acolhemos hoje foi escrita com muita sabedoria para que os compatriotas do autor sagrado fossem incitados, ou melhor, auxiliados a se manterem firmes na fé diante da opressão, diante da perseguição, vivendo numa terra estrangeira. Trata-se aqui do exílio da Babilônia, uma experiência de dureza, de drama para o povo de Deus, que teve que ser levado à força, que foi levado à força para esta terra estrangeira e viu muitas vezes a sua fé ser desafiada. Sidraque, Misaque e Abdênago são para nós testemunhos dos justos que vivem por causa da sua fé. Não se deixam corromper diante das intimidações do inimigo, não se deixam intimidar diante das ameaças do inimigo, mas permanecem firmes, fortes e inabaláveis. E Deus, que se deixa comover pelo testemunho desses 3 jovens, age em seu favor e os liberta daquela fornalha de fogo por meio de seu anjo. Para nós hoje isso é um testemunho. Muitas vezes na nossa caminhada, facilmente nós nos deixamos corromper, facilmente nós perdemos a firmeza, a força na fé, diante das perseguições da nossa vida, das incompreensões, diante das dificuldades, dos desafios ou dos percalços que aparecem no nosso caminho, e todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades, uns mais, outros menos, é claro, uns grandes, outros pequenos, mas todos nós temos desafios e dificuldades. Pois bem, muitas vezes facilmente diante desses percalços, nós fraquejamos, nós desanimamos, nós esmorecemos, nós desmoronamos, e vemos o testemunho de 3 jovens, destinados ao martírio na fornalha de fogo, mas que permaneceram firmes, fortes e inabaláveis. Por que muitas vezes nós duvidamos da presença de Deus na nossa vida? Por que muitas vezes nós ousamos questionar: Senhor, onde estás? Estás alheio ao meu sofrimento? Estás alheio à perseguição? Estás alheio à tribulação? E Deus está ali, do nosso lado, junto de nós, caminhando conosco, agindo na discrição, mas agindo para que a libertação aconteça, para que a graça prevaleça, para que a salvação aconteça. E nós muitas vezes, deixando os desafios e as dificuldades falarem mais alto ao nosso redor, facilmente desanimamos, esmorecemos e fraquejamos. Ora, essa não deve ser a nossa atitude. Nós, filhos e filhas de Deus, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando neste mundo rumo à eternidade, caminhando entre as coisas que passam para abraçar as que não passam, não podemos desanimar diante dos percalços que aparecem no nosso caminho, mas firmes na fé, na certeza de que Deus caminha conosco, está do nosso lado, nós devemos continuar firmes. E se as dificuldades e desafios aumentam, crescem, mais firmes nós precisamos ser, na certeza de que Deus, que está conosco, haverá de nos honrar, haverá de nos libertar, haverá de nos salvar. Talvez Deus não haja na nossa vida, nesses momentos difíceis,
nas tribulações, nas perseguições, nas incompreensões, nos desafios, nas dificuldades, nas turbulências e tribulações, do modo como agiu na vida daqueles 3 jovens, de uma forma prodigiosa. Enviou o seu anjo, e o anjo desceu na fornalha, fez companhia aos 3, e assim eles foram libertados daquele martírio. Na maior parte das vezes, o agir de Deus é discreto, é calmo, é sereno, é tranquilo. Só quem vive pela fé, isto é, só quem é justo, que vive pela fé, é capaz de perceber o agir de Deus na calmaria, na serenidade, na discrição, na tranquilidade. No momento da dificuldade pode parecer que tudo não tem sentido, que tudo é parcial, que tudo está fragmentado, que tudo está obscuro, mas aquele que vive pela fé não se deixa levar pelo momento. Eles sabem quem Ele colocou a sua confiança, sabem quem depositou a sua esperança, sabem quem está a sua segurança, e aí ele, sereno, calmo e tranquilo, vai vivenciando o seu momento, aquele momento difícil, firmando-se na fé, para depois enxergar com clareza o agir de Deus na discrição, na calmaria, na serenidade e na tranquilidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, que o testemunho de Sidraque, Misaque e Abdênago seja uma inspiração para nós, de como nós devemos viver a nossa fé, na firmeza, na fortaleza, e não desanimarmos, jamais desanimarmos diante dos percalços que aparecem no nosso caminho. No Evangelho nós vemos um embate entre Jesus e os judeus que tinham nele acreditado. E aqui nós vemos a relação entre a palavra que Jesus anuncia e a verdade. A palavra que Jesus comunica é a verdade, enquanto Ele mesmo é a verdade por excelência, a verdade encarnada. E diz Jesus aos judeus que são seus interlocutores, que se eles o ouvissem, seriam verdadeiramente livres. Se a palavra que Ele anuncia estivesse no coração deles, eles seriam verdadeiramente livres. E os judeus ficam inconformados: nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus diz, respondendo a esta afirmação dos judeus, que na verdade permanecem escravos do pecado porque querem matá-lo, não querem acolher no seu coração a palavra que Ele anuncia, palavra que Ele traz da parte do Pai, verdade que Ele anuncia porque ouviu do Pai. A liberdade de que nos fala Jesus não é uma liberdade no que diz respeito a escravidões humanas, entre alguém que oprime e o outro que é oprimido, explorado, massacrado. A liberdade de que Jesus nos fala e que Ele quer oferecer aos judeus, e que Ele quer que os judeus abram o coração para receber, é a liberdade interior, é a liberdade que brota de um coração intimamente ligado a Deus, a liberdade que vive o justo, que está na amizade e na comunhão com o Senhor. É esta a liberdade de Jesus, é esta a liberdade que Jesus oferece. Quem é, pois, verdadeiramente livre, segundo as palavras de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus? Quem se deixa no íntimo do seu ser iluminar pela luz de Cristo. Quem se deixa guiar, orientar e conduzir pela verdade que é Cristo e brota de Jesus Cristo. Quem se deixa também, iluminado por Cristo, pela verdade de Cristo, despir-se das tentações do mal, que constituem um verdadeiro obstáculo para a caminhada cotidiana. Esse é verdadeiramente livre, e esse que é verdadeiramente livre, traduz a sua liberdade nas suas ações. As suas ações, o seu pensar, o seu agir, o seu comportar-se no mundo é impregnado de liberdade. Por quê? Porque é iluminado, guiado, orientado e conduzido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, os interlocutores de Jesus não estavam aptos para receber essa liberdade que Ele anunciava. Achavam-se verdadeiramente livres, porque tinham Abraão por pai. Achavam-se verdadeiramente livres, porque chamavam a Deus Pai. Mas Jesus vai dizer-lhes: ora, se fosseis filhos de Abraão,
fariam as obras de Abraão. A que obras Jesus se refere aqui? Crer, a fé. Abraão é o protótipo do justo que crê em Deus. Ele creu em Deus. E porque acreditou, a promessa de Deus de bênção, de descendência, de posteridade, se cumpriu na sua vida. Se aqueles interlocutores de Jesus fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. Acreditariam na palavra de Jesus, acreditariam na luz de Jesus, acreditariam na verdade que Jesus comunicava. Ousam também dizer que só tem um Pai, Deus, e Jesus diz a eles: ora, se Deus fosse o vosso Pai, aceitaríeis a mim, porque eu venho da parte do Pai, eu sou filho daquele a quem dizeis ser vosso Pai. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na reta final do tempo da Quaresma, semana que vem, Semana Santa, em que celebraremos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Peçamos a luz do Espírito Santo sobre nós, para que o nosso coração se abra à palavra do Senhor, para que o nosso coração se fortaleça no Senhor, para que o nosso coração se encha de confiança, esperança e segurança no Senhor, e assim, cheios de Deus, agraciados pela sua palavra que é semeada no nosso coração, nós experimentemos essa liberdade que Ele veio nos oferecer, e só Ele nos oferece, a liberdade interior. E vivendo assim, na comunhão com o Senhor, verdadeiramente livres, seremos capazes de nos fortalecer e de nos firmar na fé e darmos testemunho dela para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor, a exemplo dos 3 jovens que nos inspiram na primeira leitura de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.